O Biotech Fora é um projeto liderado pela Forestis com o objetivo de transmitir, principalmente aos produtores florestais, as oportunidades que a floresta e os recursos florestais que existem em Portugal podem ter no futuro mais próximo. Ou seja, a floresta é a base de um setor industrial clássico, tradicional, com produtos já muito bem definidos, mas que num contexto da redução das emissões, da neutralidade carbónica, no contexto até das alterações climáticas, pode sofrer aqui um conjunto de alterações e de evoluções que podem tornar muito mais atrativo para a produção florestal a valorização dos recursos. O balanço é positivo e essa componente positiva tem muito a ver com a parceria constituída. Portanto, a Forestis em 2015 aproximou-se de um conjunto de parceiros na região transfronteiriça entre norte de Portugal e Galiza para desenvolver duas linhas de ação principais. Uma, o aumento do conhecimento, da capacidade crítica, do conhecimento ao nível das políticas públicas, tanto nacionais como europeias, e, por outro lado, desenvolver uma componente mais prática, tecnológica, desenvolvimento de produtos, de evoluir na automação e na robotização das atividades silvícolas e, portanto, no aumento da mecanização, para fazer face a um conjunto de desafios. Por um lado, ao entregar à indústria a matéria-prima em formas mais fáceis de ser transformada e, por outro lado, também ultrapassar uma barreira que nós atualmente temos, que é a dificuldade de mão de obra para trabalhar no setor primário, nomeadamente na floresta. Por isso, convidamos o Inesctec, que desenvolveu a componente toda de robótica e de automação e que desenvolve um protótipo de máquina sem operador, no sentido de fazer a recolha de material lenhoso, madeira de pequena dimensão e matos e arbustos. E, por outro lado, o Centro da Indústria Automóvel, que está a desenvolver produtos biocompósitos para o interior de veículos automóveis e que também desenvolveu ou que iniciou o desenvolvimento de um protótipo para a compactação desse material que é recolhido, digamos, pelo protótipo desenvolvido pelo Inesctec. Assim, nós estamos a tentar criar ou recriar a cadeia de valor como uma indústria que à partida não parecia óbvia consumidora de um material de base florestal. Por outro lado, juntamente com a Associação Florestal da Galiza, que é o terceiro parceiro que nós convidamos a integrar o projeto, desenvolvemos tudo aquilo que tem a ver com a capacitação de empresas, de produtores florestais, no sentido de que eles valorizem o produto, continuem a investir e giram mais ativamente e profissionalmente a floresta, dando-lhe a conhecer esse leque de novos produtos que vão, de facto, aparecer no mercado nos próximos anos. E desse ponto de vista também tivemos a fazer o posicionamento desta região face aos parceiros comunitários, não é? Aos outros países europeus e àquilo que eles já fizeram em termos de bioeconomia. Este projeto é apenas um pequenino contributo que esperamos que seja útil e que também seja aproveitado num mecanismo que está a ser construído em Portugal, que é a estratégia para a bioeconomia. As pessoas neste setor, como noutros, não podem viver de uma ilusão, têm que viver de dados concretos. E há muito trabalho a fazer nessa matéria. Nós temos 400 mil proprietários florestais em Portugal. Há uma organização já de alguma fração desses proprietários, mas há muito trabalho a fazer nesse sentido. E esse trabalho é organizar os produtores em torno de organizações, nomeadamente as associações florestais de nível local, mas dar a essas organizações também condições para elas transmitirem essa mensagem, para capacitarem e para estarem ao lado dos proprietários sistematicamente num trabalho contínuo.
Hoje, a atividade florestal, a atividade silvícola é muito condicionada por regimes de proteção do território, da floresta, é muito condicionada porque queremos que ela sequestre carbono, é muito condicionada porque não podemos, nomeadamente, plantar aquilo que pretendemos, temos condicionamentos ao eucalipto, temos proteção ao montado. Há, de facto, um sistema complexo que coarta a liberdade dos produtores florestais, exatamente porque queremos externalidades para a sociedade, queremos a produção também de bens públicos, queremos a produção de água com qualidade, queremos o sequestro de carbono, queremos uma paisagem atrativa para outras atividades como o turismo, queremos percorrer livremente uma floresta que é 97% privada em Portugal e os portugueses querem ter o livre acesso. A indústria automóvel é um caso, mas a indústria têxtil já está também a tentar substituir outras fibras por fibras à base de lignina, que é o componente estrutural da madeira. A indústria química também está a estudar muitas aplicações para diversas indústrias. Temos a indústria farmacêutica também cada vez mais interessada em explorar todas as potencialidades das espécies vegetais que coexistem com as árvores na floresta. O óleo essencial produzido a partir do pinheiro ou do eucalipto já são produtos produzidos a escalas muito interessantes e portanto, é fazer com que os proprietários olhem cada vez mais para a floresta e não apenas para a árvore. A floresta e a tecnologia irão estar cada vez mais de mãos dadas, porque por duas razões essenciais. Primeiro, porque temos que substituir algumas das atividades humanas por tecnologias, no sentido em que não temos pessoas suficientes como teríamos no passado, naquelas sociedades mais rurais onde havia uma forte percentagem da população que se dedicava ao setor primário. Já não estamos nessa época, mas precisamos de colmatar algumas ações. E por outro lado, precisamos cada vez mais de monitorizar a floresta em múltiplas dimensões, no seu estado sanitário, no risco de incêndio que se verifica a cada momento, na qualidade dos produtos, na automatização e robotização das atividades e também aproximar, digamos assim, a indústria da floresta, no sentido de que os materiais, quando saem da floresta, possam cada vez mais ter um primeiro processamento, nem que seja uma compactação e uma densificação, também para tornar mais eficiente toda a cadeia de logística e distribuição. E, portanto, o segredo está em ter aqui um tradutor, não é? E a Forestes tenta ser também esse tradutor, através de projetos desta natureza, no sentido de fazer com que as empresas e os produtores saibam colocar bem as questões que pretendem ser resolvidas e aos investigadores sensibilizá-los para as circunstâncias que os empresários e os produtores têm. Estamos a tratar de 60% do nosso território, estamos a trabalhar de um setor económico muito importante que pode oferecer oportunidades de crescimento em riqueza, mas também em mão de obra, em número de empresas, nomeadamente pequenas e médias empresas que se podem instalar se nós o continuarmos a desenvolver. Portanto, eu direi que da parte das instituições e das organizações como a Forestes é um imperativo. Mais do que uma ambição, é um imperativo conduzirmos, liderarmos as pessoas nesse sentido. E os produtores e os empresários florestais precisam dessa energia, esses sim precisam dessa confiança, mas cabe às instituições proporcionar-lhes também o apoio e esse contexto de confiança e de oportunidades. E é nesse sentido que desenvolvemos este projeto e desenvolvemos a nossa atividade de uma forma geral.